Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha através da TV Câmara, também aqui do plenário, pelas redes sociais, nossa saudação a Sandra Randão. Obrigado pela explanação, por ter vindo a este poder e conte sempre com a nossa colaboração. Senhor presidente, eu gostaria de retomar um assunto, até em função da provocação que o colega vereador fez ontem a respeito do PTB, e dizer aos colegas que no dia 12 a 14 de janeiro, eu estando em Santa Catarina, no oeste catarinense, mais precisamente na localidade de Riqueza, eu fui abordado por uma jornalista me cobrando uma posição naquele instante sobre a indicação da Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Apenas como registro, eu perdi a mãe e a esposa num lapso de 10 meses, ambas de morte súbita. E eu estava em Santa Catarina resolvendo problemas familiares e relativamente desligado da questão partidária. Não sou presidente do partido. Sugeri, então, que consultasse o vereador Zoraide, presidente do partido, que naquela ocasião se manifestou. Mas parece que a gente está de costas para os eventos políticos. Então, eu quero, hoje, devidamente autorizado pelo presidente do meu partido, Zoraide Silva, em conversa com os dois colegas vereadores, Flávio Cassina e Alceu Tomé, ambos permitindo que eu me manifeste em nome da bancada e também da presidência do partido, dizer que estamos no PTB desde janeiro de 1989. Durante esses anos todos, o PTB procurou dar a sua contribuição para Caxias do Sul, participando das administrações Mansueto Serafini, Mário Vanin, Sartori, em 2 períodos, e Alceu Barbosa Velho. O PTB de Caxias sempre teve uma postura de muita lealdade, de muita retidão na política caxiense, procurando não atrapalhar. E isso nós temos demonstrado ao longo de todas essas eleições, sendo participantes, não impondo nenhuma candidatura, colaborando com a cidade. Mas o PTB vive um problema sério, histórico, cuja lacuna, e vereadores, especialmente Rodrigo Beltrão, que é advogado, que acompanha muito essa questão. A legislação política brasileira ela deixa uma lacuna para que os partidos permaneçam longo tempo como comissão provisória. E aí esses partidos são tomados por verdadeiros donos da sigla. E o PTB, ao longo desses 29 anos, tem permanecido muito mais tempo como comissão provisória do que diretórios constituídos. E aí quem domina essas indicações é a bancada federal, são os deputados. E o Rio Grande do Sul tem tido uma participação pequena e não consegue impor a sua vontade. Mas isso não quer dizer que nós concordemos. E o PTB caxiense tem uma posição totalmente contrária à direção nacional. Seja no episódio da indicação da Cristiane Brasil, seja no triste episódio do líder do partido, Jovair Arantes, seja da indicação do atual ministro do Trabalho, que também tem problemas, e deste jovem de 19 anos que foi exonerado neste final de semana. Então, nós queremos aqui, de forma muito simples, dizer que a responsabilidade de indicação dos ministros é do governo federal e que o PTB de Caxias do Sul defende que seja feita justiça, que a justiça vá até as últimas consequências e responsabilize quem tem que responsabilizar. E corrupto tem que ser punido. Lamentavelmente, nós sabemos que o tal do foro privilegiado protege esta casta de maus políticos, porque se não fosse isso, eles não precisariam do foro privilegiado. Então, esta é a posição do PTB de Caxias do Sul. Nós não concordamos e queremos que esta limpeza partidária ela seja feita, já que os deputados, normalmente, a sua grande maioria, legisla em causa própria, que a justiça faça aquilo que tem que ser feito.
O PTB do Rio Grande do Sul tem se mostrado um partido diferente, como a maioria das siglas que tem assento nesta casa. Não concordamos com a posição da direção nacional, mas, infelizmente, não temos força para mudar esta realidade, a não ser através do nosso protesto, da nossa inconformidade. Registrado isso, eu quero abordar um assunto e... Pequena parte, vereador. Já lhe concedo, vereador Flávio Cassina, dizer que a Secretaria do Meio Ambiente começou rapidamente a divulgar a ordem da poda e supressão vegetal, conforme o projeto de lei de autoria deste vereador, sancionado pelo prefeito Daniel Guerra, cuja lista está disponível, só que, lamentavelmente, nós assistimos aí, olhando essa lista, pedidos, protocolos de poda e supressão desde 2010. É um volume absurdo. Então, isso tem que ser repensado, é aquilo que a gente defende há muito tempo. Esse sistema de poda e supressão ele tem que ser mais ágil, e por isso nós temos um outro projeto tramitando nesta casa, onde o contribuinte poderá contratar uma empresa para fazer esse serviço, protocolar depois o pedido de devolução em desconto no seu IPTU do ano seguinte. Que aí, com certeza, é exemplo de muitas cidades, especialmente no estado de São Paulo, esta prática já vem funcionando e com grande resultado para ambos, para poder público e para contribuinte, que às vezes não pode esperar 4, 5, 8 anos para suprimir uma árvore que está ameaçando causar um desastre em cima da sua residência, que é o caso de eucaliptos, de araucárias, às vezes plantado em terrenos públicos ao lado de residência, colocando em risco a integridade física dos seus habitantes. Seu à parte, vereador Cassino. Vereadora Tiló, eu aproveito a oportunidade para dizer que estivemos na presidência do PTB de Caxias do Sul durante 5 anos, e nesses 5 anos, comissão provisória. Então, a gente tem uma limitação muito grande na atuação, e o nosso pensamento muitas vezes não coadunam com a direção nacional e nem a estadual, mas a gente tem que acatar as determinações. Mas eu aproveito o ensejo, vereadora Dilma, para dizer que o PTB, em todos esses anos da sua trajetória em Caxias, foi um partido extremamente fiel aos seus aliados, brigou até as últimas consequências, deixou de mudar de lado, às vezes, em condições extremamente favoráveis a nós, por compromissos assumidos. Então, quando a gente assume um compromisso, vai até o fim. E para que tenhamos um certo cuidado entre nós aqui de falar do partido do outro, é importante que a gente, às vezes, também olhe para os seus próprios partidos, né? Porque, às vezes, um comentário, uma palavra mal colocada, pode trazer um melindre entre nós desnecessário. Uma palavra mal colocada, ela não volta para ser retificada. Então, antes de criticarmos alguns de nós aqui, olhemos para os nossos próprios partidos. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Uma Cassino. parte... De imediato, vereador Périco. Eu lhe cumprimento por trazer essa questão do vosso partido, porque ontem o presidente do meu partido foi indiciado pelo Supremo Tribunal Federal, Romero Jucá, e eu, como presidente do PMDB, gostaria aqui de externar a alegria disto. Porque o PMDB de Caxias do Sul e do Rio Grande do Sul não vai aplaudir esse senhor e não vai, lá na frente do Supremo Tribunal Federal, fazer movimentos com bandeiras, dizendo, não, você não tem nenhuma culpa porque você é o cara. Bem pelo contrário. Tomara que vá para a cadeia. Tomara, porque assim nós estaremos limpando a política suja do Brasil. E é por aí que é o exemplo para as novas gerações. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Périco, e Vossa Excelência tem toda a razão. Eu, quando jovem, primeiro título de eleitor, primeiro voto, eu tive a honra de votar no Pedro Simão, deputado estadual. Nunca me arrependi. Várias vezes ao longo da minha vida, eu votei em Pedro Simão. E votei também em José Ivo Sartori, quando candidato a vereador, em 76, e não me arrependo até hoje. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. A exemplo do PTB, o PMDB e tantos outros partidos aqui no Rio Grande do Sul fazem a diferença. Tem posturas que orgulham os gaúchos. Mas
a nossa situação, das 3 vezes que nós exercemos a presidência do PTB, a única vez que não era comissão provisória foi quando substituí o saudoso Lacerda. Declaração de líder, a bancada do PTB. Segue com a palavra a vereadora Diló de Domênico. Declaração. Obrigado, senhor presidente. Com a morte do Lacerda, eu era o primeiro vice e substituí ele, então, com um curto período como diretório, com autonomia. Mas foi dos poucos episódios. As outras 2 vezes nós tivemos intervenção, comissão provisória, o Cassina, 5 anos, comissão provisória, Zoraide está na presidência, comissão provisória. Isso tira a possibilidade, isso estraga o exercício da boa política. A justiça eleitoral, a legislação partidária brasileira, ela terá que se debruçar sobre isso e estabelecer um prazo, porque é uma medida excepcional que muitas vezes é necessário, quando há fusão de sigla, quando há um problema grave, são medidas necessárias, mas elas têm que ter um prazo, um começo e fim, para não acontecer o que acontece com a sigla do PTB, que é uma sigla histórica e que, lamentavelmente, desses 29 anos da minha participação no PTB, muito mais da metade... Permite uma parte, vereadora Diló. Já lhe concedo. Esteve em comissão provisória do que em diretório. E isso tira autonomia. Tira autonomia. E fica o partido na mão de verdadeiros donos da sigla, caciques. E se hoje os Correios estão se arrastando, algumas dessas figuras têm participação naquele triste episódio lá do problema dos Correios e continuam figurando no comando da sigla do PTB. Então, isso é muito ruim, mas nós vamos continuar lutando porque a gente acredita num Brasil melhor, numa política melhor e que, quem sabe, comece aqui pelo Rio Grande do Sul, como tantas outras modificações no Brasil, que esse Estado sirva de exemplo também para muitas questões. Sua parte, vereador Tui. Muito obrigado, vereadora Diló. Eu quero elogiar a sua postura enquanto parlamentar dessa casa, enquanto dirigente partidário, e os colegas também que estão hoje aqui, vereador Cassina, Alceu Tomé, porque nós temos um apreço muito grande pelo PTB. Quando digo nós, do PDT, tendo em vista que o PTB caxiense é uma sigla tradicional, é uma sigla limpa, né, coerente, séria, parceira, enfim, que tem trilhado, né, há bastante tempo na política caxiense, dando expressivos nomes, inclusive, para as nossas administrações. Caxias do Sul é a capital gaúcha do trabalho. E assim veio com Luciano Corsetti, veio com Rubem Bento Alves, veio com Mansueto Serafini, veio com Alceu Barbosa Velho. Então, quer dizer, Caxias do Sul tem uma tradição com o trabalhismo. E com referência ao Ministério do Trabalho, nós lamentamos profundamente, principalmente as trapalhadas agora do governo Temer, né, com os conchavos, com os arranjos, com os conluios criminosos que andam fazendo para preencher aquela pasta ali que muitas vezes ficou na mão do PDT, outras do PTB e vice-versa, porque temos uma ligação com as políticas de desenvolvimento do trabalho, enfim, da relação do capital-trabalho. Então, assim, nós ficamos profundamente tristes, porque é um ministério importante e que agora esse pessoal aí que tomou de assalto o Palácio do Planalto, né, essa quadrilha que está instalada hoje lá, respondendo a inúmeros processos, né, juntamente com alguns dirigentes do seu partido, mas que a nível nacional eu tenho certeza que Vossas Excelências, como você mesmo disse, não concordam, estão aviltando aquilo que é muito importante e hoje a gente sofre com o desemprego. Então, realmente, Vossa Excelência faz uma explanação e nós já sabíamos e acreditamos, né, que o PTB de Caxias ele é um partido diferenciado. Já mostrou isso, tem líderes importantes, todos fizeram uma contribuição muito importante e continuam contribuindo com a nossa cidade. Então, assim, dizer que ficamos muito felizes de ter o PTB parceiro, já coligamos em outras oportunidades com a Frente Trabalhista e, quem sabe, isso não venha a se repetir no futuro. Meus cumprimentos. Obrigado, vereador Tuigo. Dito isto, nós passamos para outro assunto e falar em empresa Festa da Uva S.A. Nós tivemos aqui hoje a presença da presidente da comissão Festa da Uva, que é outro organismo e a quem nós desejamos todo sucesso, para Sandra Randão. A gente está acompanhando o esforço dela. Agora,
a retaguarda que deveria ter para a Sandra e, lamentavelmente, deixa ela em saia justa. Vide o episódio da Secretaria da Cultura e do Turismo, a lentidão para lhe dar retaguarda. Veja a empresa Festa da Uva S.A., que deveria lhe dar o respaldo e que, em vez de ajudar e seguir o exemplo da Sandra, de vir aqui buscar o apoio, buscar a parceria do Poder Legislativo, buscar em todas as comunidades, passam o dia inteiro hostilizando quem fez as festas da uva anterior. E eu falo isso porque não precisava divulgar essa nota ontem, achando que aqui nós somos todos ignorantes, que não conhecemos números, dizendo que a empresa Festa da Uva apresentou um lucro de 32 mil contra um prejuízo de mais ou menos 100 mil no exercício anterior. Agora vamos aos números. E aí que eu chamo a atenção, e aqui tem muitos que são conhecedores da área de contabilidade, Vossa Excelência, vereador Périco, vereador Chico Guerra, nós temos um pequeno conhecimento dessa área, o vereador Cassino também, mas números são números. Não adianta querer enfeitar com discurso. E aí tu pega uma comparação de salários e encargos do ano de 2016 com 2017, energia elétrica, por favor, né? Um ano que não se fez nada, lá só faltava gastar mais energia elétrica. Serviço de terceiros, remuneração dos administradores e por aí afora. Aí apresenta-se o número somado de 630 mil, não aparece a depreciação, que deve ser em torno de 450 mil, mais ou menos, se não me falha a memória, uma receita de 1.180.000, e dito pelo próprio De Bortoli, naquela audiência com a Comissão de Participação Comunitária, que a Festa da Uva custaria 100 mil reais por mês de manutenção. Isso dá 1.200.000. Aonde foi lançado isso? Uma parte, vereador. Então, não se fez manutenção para forçar um lucro, ou ele veio aqui falar bobagem perante a comissão. Eu acredito que tem esse custo, e talvez não tenha sido feita essa manutenção. E aí ele está contemplado agora, saindo da Festa da Uva e indo para o turismo. Mas com que expertise, se lá não foi feito nada, absolutamente nada. O que ele fez foi atrapalhar a comissão comunitária, porque no momento que ele menospreza e hostiliza as pessoas que se envolveram com as festas anteriores, ele está criando obstáculo para a Sandra Randão, que está fazendo um belo trabalho, um exemplo de mobilização da comunidade, e o De Bortoli atrapalhando, hostilizando, criando dificuldade. E aí deu 32 mil de lucro e imediatamente se aumenta o salário do titular de 6.400 para 13 mil. Só ali vai 80 mil, quer dizer, e pede 1,5 milhão aqui para a infraestrutura. Então, realmente eu faço essa fala para lamentar a postura desse cidadão, Cleito De Bortoli, né, e querer dar show de como se administra a Festa da Uva aí, dando esse lucro, não fazendo nada. A Festa da Uva não é para dar lucro, ela é para mobilizar a cidade, ela é um indutor do turismo, dos eventos da nossa cidade. Senhor, a parte, vereador. Vereador Ediló, quanto o senhor falou mesmo que por mês de manutenção que ele falou? 100 mil. Por mês, né? Por mês. Tá. Está gravado aqui. Por isso que é bom os pedidos de informações que eu faço, né, vereador? Chegou ontem pedido de informações que eu fiz da Festa da Uva. O balancete, tá aqui, é público. Qualquer um que quiser, eu forneço cópia. Sabe quanto foi gastado no ano de 2017? Ano de 2017 de manutenção. R$ 78.397,71. É mais uma mentira que eles mesmos falam e depois a prova está aqui. R$ 78.397,71. Quase o valor da multa e juro que a Festa da Uva está pagando de R$ 68.750,62 por juros, multas e despesas bancárias, né, que através de contas que eles não pagaram e multa, quase o valor de um mês de manutenção. Mas só para frisar, e está gravado, que eles disseram que gastavam R$ 100 mil de manutenção. Gastaram R$ 78.397,71 no ano. Está aqui para se alguém quiser ver. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Por isso que a gente quer conclamar
a administração municipal esqueça. Se não puder fazer nada, não achar nada de bom no passado, esqueça, vamos cuidar daqui para frente, vamos nos unir, vamos nos abraçar em torno dessa causa, que é maior do que todos nós. A cidade de Caxias do Sul é mais importante do que as nossas individualidades. Então, lamentar este episódio e torcer que a Sandra tenha todo o êxito possível, porque Caxias ganha, a cidade de Caxias e todos nós. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Diló.